Eu quero primeiro abordar a questão do bairrismo. Eu pergunto primeiro para você, Marrinha, que é mais jovem. Um rubro-negro entre Vasco e Palmeiras torce para quem? Olha, teria que perguntar, a torcida do Flamengo é grande, né? Tem Eu muita sei. gente para responder essa pergunta, né? Eu acho que a maioria vai torcer pro Palmeiras, né? Assim, se tiver um título entre os dois, uma final, acho que a maioria vai torcer pro Palmeiras. Zé Trajano, um corintiano entre Flamengo e Palmeiras torce para quem? Flamengo. Não tem jeito. Então, Aliás, eu tô, eu vi uma imagem da torcida do Flamengo chegando ao Maracanã, não sei se vocês viram. eu vi. É um negócio É coisa de louco. impressionante, bonito. É um É negócio de. lindo. Como tem gente, como a Maria falou, sabe, o pessoal. O Olha, é um estádio estava negócio muito assim. bonito domingo, É muito Trajano, como legal, muito não legal. esteve em alguns nesse ano. Foi o ano que. Porque botaram umas bandeirolas, então a entrada, essas bandeirolas são muito bonitas, elas dão um efeito muito legal na entrada, a torcida estava muito mobilizada, teve uma questão lá de acordo entre organizadas, então o grito que costuma ser meio desconexo, né? Cada um fica cantando uma coisa, Maracanã é muito grande, aí fica uma coisa que fica meio perdido o eco. Eles estavam cantando de uma forma muito uniforme, então foi o espetáculo da torcida foi, ela se envolveu muito com o jogo, assim, de fato foi participante, estava muito bonito. O que se viu, essas bandeirolas e o papel higiênico são entradas bem legais, assim, de se ver. Pois é, porque eu tô colocando essa questão exatamente para tirar da discussão essa coisa, a imprensa paulista protege o Palmeiras, a imprensa carioca protege o Flamengo, a imprensa. E não é a imprensa. São jornalistas que podem fazer isso, ou que não devem fazer isso, mas que, enfim, fazem. Mas a questão do bairrismo, para mim, é uma questão há tanto tempo resolvida. Eu diria até que houve um momento, e você não assistiu isso, Marrinha, Zé Trajano e eu assistimos. Houve um momento que isso era muito forte também, porque por causa do Campeonato Brasileiro de Seleções. Então, o Campeonato Brasileiro de Seleções estaduais, né, Zé? Acirrava Uhum. muito a questão do bairrismo. Onde se joga melhor futebol? Em São Paulo ou no Rio? Independentemente do fato de que na seleção carioca, com frequência, tinha jogador paulista e na seleção paulista tinha jogador carioca. Né? Porque eram jogadores que É porque não era jogavam em onde o São Paulo. sujeito nasceu, era de onde ele Isso, era onde jogava, ele né? Então, jogava. né? Né? Até que a seleção mineira ganhou o campeonato, né? Marcial era o goleiro, depois foi lá para o Flamengo. Mas quando acabou o campeonato de seleções estaduais, essa coisa começou a se diluir muito, né? E eu digo sempre isso: a minha formação é na revista Placar. Eu torço para os times brasileiros, sempre, sempre. Ou vou É, torcer. você e Trajano não podem ser tomados como padrão, né, Juca? De Ah, imprensa de qualquer lugar, né? Vocês são jornalistas nacionais e eu acho que esse tipo de. Mesmo, eu não sei se existe ou não, entendeu? Mas eu acho que vocês não são um padrão. Então, tomar vocês como exemplo, eu acho que não sei se funciona muito. O que eu acho que acontece, e eu não estou dizendo que tenha uma imprensa de um lado ou de outro, é que hoje o Rio perdeu muita relevância, digamos assim, a rádio era forte no Rio, e hoje ela tem pouca força, os jornais hoje têm menos força, e você acaba tendo um peso muito forte, digamos assim, da mídia sendo em São Paulo. Acho que isso acontece, Juca. Agora, se isso se reflete nas leituras, eu não gosto de tomar uma imprensa inteira e todo mundo que mora na mesma cidade como um bloco, eu acho que realmente não faz o menor sentido, né? pois é, pois é. E isso eu acho que não faz o menor sentido. Mas eu acho que às vezes pode ter um peso maior ali no sentido que a pessoa está acostumada a cobrir aquele clube, ela tem a visão do que está acontecendo ali, de uma proximidade. Não é que quer favorecer nem nada, não é isso, mas ela tem uma visão mais próxima de determinado clube do que de outro. Mas aí pergunta ao nosso decano Zé Trajano: a Rede Globo de televisão não continua a ser o veículo de imprensa mais forte do Brasil e a sede é no Rio de Janeiro? O jogo, isso tudo, a imprensa esportiva não é mais aquela dos velhos tempos, não. É. Hoje, com o advento do youtubers TVs do Mas isso não é clube, imprensa, né, já Trajano?
Não, Não é mas eu quero imprensa. dizer, mas é incluído como imprensa. Eles se comportam como jornalistas, nas coletivas, Eu acho que eles não fazem se mesas comportam como redondas, jornalista, não. aí Se tem- entram nos jogos, ocupam lugar que jornalistas antigamente ocupariam, de tribunas de É isso aí imprensa, sim. de cabines de transmissão, não sei o quê. Isso confunde tudo, vai confundindo, né? Então, e hoje em dia, a procura de likes é uma coisa também, é uma novidade que surgiu nos tempos para cá. Quer dizer, quanto mais eu fizer barulho, for agressivo, fizer palhaçada, sei lá o quê, isso não estou incluindo aí os jornalistas, não estou só dizendo que é youtuber, pessoal de podcast e TVs de clube, não. Isso aí tem retorno, retorno inclusive financeiro. Retorno inclusive financeiro. Agora, nós temos que considerar também, você estava falando, Juca, que você. O Rio de Janeiro, o Marinha falou, o Rio de Janeiro era a capital. O Maracanã era o grande palco dos grandes jogos. A seleção brasileira jogava no Maracanã, né? A capital federal tinha um seu charme, a sua importância, o presidente, a Câmara de Vereadores, o Congresso, os ministérios. Depois foi tudo para Brasília. E aí o Rio começou a perder um pouco, bastante prestígio. Então, esse bairrismo está voltando a acontecer devido a quantidade desse tipo de coisa que eu estou te falando, eu acho. Quer dizer, esse fortalecimento de umas coisas que não tem a ver com jornalismo, mas é encarada como jornalismo por muita gente. Aí tem pessoal do Rio, pessoal de São Paulo, pessoal de Minas, e tem aquele pessoal que reclama, que acha que tudo acontece no eixo Rio-São Paulo. Não tem esse tipo de coisa? Ah, O eixo vocês do do eixo. mal. Em vez de vocês do eixo Rio-São Paulo não dão importância aqui para o futebol gaúcho, futebol mineiro, futebol do Nordeste, tem muito esse tipo de lamento, vamos dizer assim, ou de provocação, ou de reclamação, sei lá. A situação não está agradável, não está boa, não estou gostando de nada disso que está acontecendo. Eu também não estou gostando e eu acho muito engraçado, porque eu tenho muitos amigos jornalistas gaúchos, né? E com muita frequência eles dizem isso. Ah, mas vocês pouco falam do Inter e do Grêmio. E eu pergunto para eles: escuta, eu não vi nada do Corinthians hoje na Zero Hora. É óbvio, né? É um pouco óbvio, né? Que cada jornal de um centro se aproxime mais da cobertura dos clubes do seu lugar, né? É o Fernando Pessoa. O Rio Mas Tejo a não é o Rio gente, mais bonito. mas Juca, nós, o UOL e a Globo, eu acho que Somos nós nos nacionais. pretendemos como veículos Isso. nacionais, né? Então essa Eu tenho reclamação esse comportamento. Eu tenho esse É o que eu comportamento. estou falando que tem essa pertinência quando é Isso, colocado em relação. isso, E a Zero isso. Hora, por exemplo, que é um ótimo veículo, ela se Sim, propõe a ser um veículo regional, né? Então eu acho que tem diferença. uma É. diferença aí. Mas a gente já entrou nessa discussão, eu vou botar uma outra coisa ali. Eu vi muita gente falando sobre clubismo, né, Juca? Assim, eu acho que o principal problema que eu vejo hoje no jornalismo é a falta de objetividade e de reportagem. Esse é o que é o pior. E que aí acaba causando o restante. Porque a gente está, como muito poucas pessoas hoje em dia apuram, ligam ou se preocupam em criar parâmetros. Vai, tem um lance lá qualquer de arbitragem, o cara procurar um outro, dois, três lances anteriores para ver o que ele pensou há dois, três. Eu sempre faço esse exercício de tentar olhar o que Marinha, está atrás. E isso aí vai deixando as pessoas muito longe dos fatos e elas são dominadas pelo viés dela do que elas querem acreditar. a gente vai continuar essa conversa, até porque nós vamos acrescentar o Nordeste nisso. Mas antes nós vamos fazer uma paradinha na televisão